O programa Grandes Temas está de volta e hoje debatemos a violência contra crianças e adolescentes. Então nós conversávamos agora, antes do intervalo, né, Santiago Júnior, sobre o fato de que muitas vezes, embora seja fundamental o espaço familiar, como a questão da Ana Clara apontou justamente, né, um espaço de esclarecimento, de instrução, de educação para essa criança, né, para que ela possa, pouco a pouco, se apoderar desse sujeito que ela é, que ainda não descobriu, né, mas muitas vezes é justamente no lar que a criança encontra as primeiras, né, experiências de violência, de abuso, muitas vezes. E aí, Júlia, como é que o poder público, as instituições públicas, no seu caso você tem acompanhado isso mais de perto pela frente parlamentar, pode atuar ou tem atuado nesses casos? Eu falo que é um contexto, muitas vezes, completamente desfavorável. A gente não está falando para aquela família que muitas vezes tem acesso à informação. Geralmente, como já foi dito aqui, a maioria dos casos pode acontecer dentro do seu familiar. Muitas vezes a mãe, no caso, é conivente com um ato de abuso contra a sua filha, por exemplo. Já tive relatos, acompanhei alguns casos presencialmente, mas eu acho que a gente tem que pensar numa política macro e de fortalecimento dos vínculos, realmente. Envolver as famílias, envolver a escola, envolver as crianças, os adolescentes, porque não tem como desassociar. É um desafio, mas eu acho que a assistência tem que estar mais próxima, a saúde tem que estar mais próxima, a educação tem que estar mais próxima e todos pensando nesse fortalecimento da família. Então, se não tiver esse recorte apenas com a criança ou com a família, não vai funcionar. Tem que haver realmente essa integração. Mas é um desafio. Eu acho que muitas vezes as crianças estão tendo acesso à informação que muitas vezes os pais não tiveram. Elas muitas vezes levam informação para a própria casa. Elas muitas vezes constroem outro ambiente na sua casa. Então, eu acho que é isso, empoderar os adolescentes, né, as crianças, para que elas possam também ser sujeitos dentro daquele contexto familiar, para que evite que situações como essa aconteçam. Então, assim, tendo esse fortalecimento desse vínculo, certamente os pais vão se envolver mais na temática das escolas, vão acompanhar os seus filhos nas consultas médicas, enfim, acho que é isso que queríamos, né, que desejamos, mas que não é fácil. A gente fala aí de uma realidade bem desfavorável. Eu estava falando no bloco anterior sobre a questão da escola, né? A escola, ela tem, principalmente com relação ao contexto do abuso e exploração, ela tem uma importância muito significativa no sentido de que a criança ela passa uma quantidade de tempo razoável, né? Ela está ali na sociabilidade, ela está ali e então existe toda uma possibilidade de que ela encontre ali algum espaço para expor algum tipo de violência que ela esteja sendo vítima no contexto familiar. Então, essa escola ela também precisa estar sendo preparada, sendo implicada nessa rede, né, de como é que ela faz essa compreensão desses contextos de violência que essa criança exatamente. Então é importante que essa escola, quando a gente fala sobre a política transversal de criança e adolescente, principalmente nessa, a escola ela tem uma importância, né, os professores, os coordenadores, né, no sentido de quais são esses alertas. Nós sabemos que a gente está falando de uma escola que ela está cansada, né, ela está adoecida muitas vezes, ela fica sobrecarregada sobre o seu papel, qual é o seu papel escolar, inclusive, né? Mas essa atenção, ela é chamada, né? E da mesma forma como a saúde, que é responsável pelas notificações obrigatórias, né? E nós temos uma realidade de subnotificação. Então, esses profissionais da saúde, eles também precisam se sentir implicados nesse processo de construção de uma proteção à criança e ao adolescente, que são nos eixos das políticas de promoção, né, do ECA, mas eles também são agentes de proteção, né? Nesse aspecto de que é a notificação que nós vamos melhorar os índices
de compreensão desse fenômeno, né? Já que nós falamos que existe uma subnotificação, né? Então, eu acho que esses são elementos importantes. Da mesma forma que o plano, ele traz um eixo muito importante, né? Que é o eixo do cuidado também ao agressor. Esse violador, ele precisa ser percebido nas suas responsabilidades legais, mas nas suas responsabilidades de cuidado. Né, para saber o que está ali por trás, como é que ele pode, quando a gente fala na construção de vínculos, o que é que aconteceu nessa constituição dessa família e que ali pode ser pensado. Então, essa pessoa, ela não é um sujeito que apenas vai sofrer a punição legal, mas ele precisa também de um cuidado. Então, a gente precisa entender que o cuidado é bastante ampliado, né, é para essa família, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar com atendimento a contextos de violação de direitos, de violência contra a criança, então assim, é sempre muito sofrido, né? Nem todas as mães, elas são coniventes, as mães, elas de fato, elas não têm a compreensão do que está acontecendo e muitas podem ser coniventes. Mas a gente não pode fazer um processo de responsabilização e culpabilização sem o conhecimento da realidade, né? Então, até nos preparar profissionais, né, que atuam na educação, na assistência, né, na saúde, para que a gente possa compreender esse fenômeno na proteção à criança sem o processo da culpabilização direta. Eu acho que essa é uma responsabilidade nossa, né, de todos nós. Nós estamos agora em vigor de uma lei, a 13.431, e que ela chama, né, ela convoca obrigatoriamente como lei que todos esses agentes eles têm responsabilidades na composição do fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração. Então, eu acho que é uma necessidade e, infelizmente, se a gente só tem uma DCA no Estado, né, nós temos uma rede extremamente precária, né, precisando qualificar muito ainda esse atendimento, né, a compreensão do seu papel nessa rede, né, e aí eu falo dos profissionais que estão nos CREAS, que estão nos CRAs, né, que estão nas escolas, né, que estão nas unidades de saúde, né, nas maternidades, nas UPAs, que lidam com essas crianças e precisam saber estabelecer os fluxos de atendimento que acho que Júlia estava falando inicialmente, né? Então... Perfeito, Daniela. Ilana, nós estamos aqui por ocasião, né, do mês laranja, discutindo em particular, e os números também nos alertam para isso, sobretudo a violência sexual, né, contra crianças e adolescentes. Mas a gente sabe que no contexto familiar, essa violência também se traveste de várias formas, né? São agressões verbais, isolamento, desqualificação, né, humilhação, desvalorização. E isso acaba criando uma série de traumas, de estigmas na criança, né, e marcas que podem durar e acompanhar aquele indivíduo por toda a sua vida. Me lembro Lacan dizendo que quando você diz para uma criança, você é feia, a criança enfeia. Ela internaliza isso e ela não tem recursos para se separar daquilo, né? Ela se torna aquilo que ela recebe, sobretudo quando se trata de alguém próximo, né? E aí, esse tipo de violência pode ser tão destrutivo quanto uma agressão física, não é? Não sei se você gostaria de dizer alguma coisa. Todas as formas de violência contra a criança e adolescente têm um efeito bastante devastador, né, sobre o seu desenvolvimento, desde as violências psicológicas até as violências físicas e as violências sexuais. Então, você pode pensar desde do que afeta na escolarização, né, no seu desenvolvimento escolar, cognitivo, até suas questões psicológicas de autoestima, de autoimagem. A questão do abuso sexual, né, traz marcas assim, muito profundas, falando especificamente do abuso, na questão da autoimagem que a criança vai desenvolver, né? Nas relações de confiança que ela vai desenvolver com as pessoas, porque, vejam bem, se a gente está falando aqui de relações de confiança muito próximas, às vezes até familiares, né? Com aquelas pessoas, até por vezes até o próprio cuidador, o pai, o padrasto, enfim,
se torna violador, então as relações de afetividade, de confiança da criança ficam completamente distorcidas, né? Então, para que isso seja depois reconstruído, é algo que, né, tem um trabalho aí, tem que ter um acompanhamento. São marcas realmente muito profundas que se deixam na criança, né? Por isso, todo cuidado nesse desenvolvimento. Não é à toa que o Estatuto coloca criança e adolescente como prioridade absoluta e como seres em desenvolvimento peculiar, né, que precisam realmente de proteção. Perfeito, Ilana. Então, são várias formas, como a gente está tematizando aqui, várias formas de violência, né, contra crianças e adolescentes, violência física, sexual, psicológica, bullying, etc. E eu gostaria que a gente conversasse um pouco mais, Júlia, eu queria te ouvir, sobre o Disque 100, que é um instrumento importante, né, que muitas vezes as pessoas desconhecem, que podem se utilizar para poder denunciar, porque essa é uma forma de combate importante do cidadão comum, da pessoa que está nos assistindo em casa, né? Então é importante destacar isso. Então, acho que esse mês, esse dia também simbólico, é para evidenciar toda essa luta que temos com relação a garantir os direitos das crianças e dos adolescentes e também estimular a denúncia. Saber que aquela pessoa que vai denunciar é sob sigilo, a ligação é gratuita. Então, se você, eu faço até aqui um alerta, se você já foi vítima de violência, se seus direitos já foram violados ou se já presenciou algum caso de violação de direito, não pensar duas vezes, não ser conivente e denunciar. Então, acho que a primeira ação que você pode fazer para que esse agressor seja responsabilizado. É um alerta que fazemos, é um alerta que eu acho que o MEI se dispõe, se propõe, mas também eu chamo a atenção para, uma vez que estimula a denúncia, também pensarmos no fortalecimento dessa rede. Porque não adianta de nada você denunciar, você já romper várias situações, porque acontece muitas vezes dentro do seu familiar, uma pessoa denuncia, já rompe toda a cultura do medo, do silêncio, e uma vez que denuncia, e aí? Aquele agressor vai ser responsabilizado ou muitas vezes você vai ser revitimizada. Então, precisamos também fazer um alerta para a denúncia e também para o fortalecimento da rede. Investimento nas políticas públicas, investimento nos orçamentos destinados à criança e adolescente, as políticas transversais. Então, só assim teremos essa proteção integral, absoluta, como preconiza o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Senão, só vai ficar na boa vontade, no discurso e sem uma ação efetiva. Perfeito. É importantíssimo o que Júlia trouxe, na importância do Disque 100, de encorajar, né, encorajar as pessoas para a denúncia, né? Nós temos também 2 outros aplicativos, que é o Proteja Brasil, excelente, né, que é uma excelente ferramenta, e também agora o Mapear, o aplicativo Mapear, que foi agora lançado pela Polícia Rodoviária Federal, que traz esse mapeamento dos pontos vulneráveis. Como Daniela falou, né, o sistema de garantia de direitos, ele está ali nos eixos de defesa, promoção e controle, né? E os profissionais que ali estão no eixo da promoção, como os profissionais da saúde, da educação, da assistência, são importantes agentes nesse processo, né? E é justamente isso que o telespectador tem que estar atento, buscar saber dessas informações, dedicar essa semana a essa leitura do aprofundamento de toda essa temática, né, da violência sexual contra crianças e adolescentes. E quando o legislador, ele justamente pensou o marco legal que hoje nós temos, o sistema de garantia de direitos, ele veio para operacionalizar esse marco. E aí você tem 2 importantes atores no eixo de defesa, que é o Conselho Tutelar e o Ministério Público. O Conselho Tutelar como porta de entrada, né, de mais acesso à população, que também é um órgão em que as pessoas podem procurar para fazer sua denúncia anônima acerca dessas violações, para que realmente essa rede funcione. Essa rede ela esteja ativa, ela esteja realmente ali para a sua função, que é a proteção de crianças e adolescentes. E é importante, como está no princípio
da colaboração, que é dever da família, da sociedade e do Estado, realmente esses entes unam-se para que tenhamos ali uma efetiva proteção, para que as casas, os espaços onde vivem crianças e adolescentes sejam espaços de cuidado e proteção e não de violação. Perfeito, Santiago. Só lembrando para quem está nos assistindo, o projeto Proteja Brasil é uma iniciativa da Unicef em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania. Então é um aplicativo que você pode também utilizar, ele encaminha direto a questão para o Disque 100. Então, de fato, o Disque 100 é muito importante porque, às vezes, se a violência é praticada dentro do lar, muitas vezes o vizinho, sabendo disso, suspeitando ou mesmo testemunhando, pode acionar, né? Às vezes dentro de casa, não é, Júlia? Deixa eu só interromper um caso recente que só foi esclarecido através de uma denúncia que chegou até a delegacia, foi o caso da Yasmin, que foi através de uma denúncia que fizeram que foi possível achar o responsável. Então, realmente é importantíssimo a denúncia, seja através do Disque 100, seja através do Conselho Tutelar, seja através da delegacia. Então, acho que tem várias portas aí para que possa fazer essa denúncia. Daniela e Ilana, uma palavra para a gente... Estamos chegando ao final do programa, apenas para a gente eu acho que queria pegar o gancho, né, do caso, principalmente do caso de Yasmin, para falar também da importância da denúncia e da seriedade da denúncia, né? Porque também se perdeu muito tempo em função de um conjunto de informações que fez com que a própria polícia perdesse o foco, né, porque era informação muito diversas, né? Então, assim, a seriedade que é o uso desses serviços, o critério que tem que se utilizar também, né? E se você ainda não tem certeza de que aquilo pode ser uma violência, buscar informação para qualificar o que seja, né? Mas fazê-la, né? Eu acho que é importante, né? Então, acho que mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. E falar da importância de programas como esse que debatam um tema sério, porque no próprio caso da Yasmin, também lembrando das falsas denúncias, alguns programas televisivos fizeram um desserviço, né, à população, inclusive colocando em risco a própria mãe da Yasmin, quando vários boatos circularam. E uma mídia também, né, que culpabiliza, que estigmatiza, que rotula crianças, adolescentes e jovens periféricos é algo que a gente tem também lutado muito contra. Então, parabenizar o programa, a pauta, né, e o espaço por debater tema tão importante. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês e a participação e colaboração que vocês deram, imensa, para o debate desse tema de central importância, sobretudo aqui no estado do Rio Grande do Norte. E queria também agradecer a você que está nos assistindo em casa, pela sua participação, pela sua audiência, e lembrar que você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook. Nós temos uma página no Facebook, lá você pode conferir o tema dos próximos programas, pode rever programas anteriores e também enviar sugestões para novos programas. Então não deixe de participar, curta a nossa fanpage e continue conectado com a gente. O programa Grandes Temas vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, com reprise aos domingos, à 1h da tarde. Muito obrigado e uma boa noite a todos.